Herbi Entrevista. Dia 31 de maio é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. No Brasil, 40 mil pessoas têm a doença. Nem sempre o diagnóstico é preciso, porque os sintomas não são específicos. Eu vou conversar agora com o neurologista do Complexo Hospitalar de Niterói, Marcos Túlios. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer todo nosso em recebê-lo aqui na Rádio Roquete Pinto FM no programa Rio em Pauta. Doutor Marcos, quais são os sintomas da esclerose múltipla? Bom, os sintomas da esclerose múltipla eles são múltiplos e diversos, mas os principais seriam perda da visão de um dos olhos ou de ambos, dormências, formigamentos, fraquezas, incoordenação motora, com desequilíbrio, incontinência urinária. Esses sintomas, é importante dizer que eles podem ser vistos isoladamente ou até em conjunto, com dois ou mais dos sintomas. E o que é a esclerose múltipla? Bom, esclerose múltipla é uma doença autoimune, inflamatória, que não tem cura, mas que tem tratamento, que costuma atingir as pessoas na faixa entre os 20 e 40 anos de idade. Essa faixa etária é que a gente realmente costuma fazer o diagnóstico. Ela é 3 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens, e é uma doença em que o organismo produz um anticorpo que acaba reconhecendo uma parte do sistema nervoso central como uma parte estranha e faz então um ataque inflamatório. A parte estranha que ele reconhece é a bainha de mielina, que é uma bainha de gordura que reveste os nossos nervos. Então é por isso que os sintomas podem ser os mais diversos possíveis, sintomas, porque ela pode acometer qualquer parte do sistema nervoso que tenha substância branca, então o nervo óptico, o cérebro, o cerebelo e a medula em si. Então esse ataque inflamatório gera uma lesão e que, se não tratado a tempo, pode deixar sequelas irreversíveis. Agora, por que é tão difícil diagnosticar a doença? Porque a gente, pelos sintomas que o senhor falou, esses sintomas eles são muito parecidos com qualquer outro tipo de doença, né? Exatamente. É muito importante que o paciente que tenha sintomas que eu mencionei um pouquinho mais antes, que eles procurem um neurologista para investigar essa possibilidade. Um outro dificultador no diagnóstico é porque o diagnóstico ele é fundamentalmente feito através de uma ressonância nuclear magnética, e a gente sabe que, infelizmente, grande parte da nossa população não tem acesso a esse exame, que é um exame caro. Além disso, é preciso também um exame de líquor, que é quando a gente retira um pouco do líquido da espinha para análise. Esse exame também é pouquíssimo disponível, assim, a grosso modo, na população como um todo. Então, todos esses fatores são fatores que dificultam o diagnóstico precoce. Então essa doença aí, na verdade, a esclerose, quando as pessoas vão ter esse diagnóstico, na verdade elas já estão com um avanço da doença, né? Geralmente, quando os pacientes fazem o primeiro sintoma e aquele primeiro sintoma ou não é visto pelo médico e fazem depois um segundo, um terceiro, não é raro a gente observar realmente que o paciente já tenha sofrido outras lesões no passado e realmente a gente às vezes já pega pacientes com quadros mais graves. Mas, mais uma vez, assim, os sintomas iniciais de dormência não devem ser menosprezados, devem ser investigados por um neurologista experiente, porque quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico, maiores são as chances do paciente ficar sem sequela. Agora, essa dormência que o senhor está falando, esse formigamento aí, seria o quê? Nos pés, nas pernas? Em qualquer parte do corpo. Essa é outra grande dificuldade. O médico que examina também tem que ter um alto grau de suspeição. Geralmente, as partes mais afetadas são membros inferiores, membros superiores, mas pode haver também parestesia ou dormência, por exemplo, na face, no tórax, no abdômen. Então, o que vai levantar a possibilidade de ser algo que não uma outra doença qualquer é a faixa etária do paciente, se existe algum outro sintoma antigo que o paciente às vezes não acha que seja relevante, mas na história clínica pode ser, por exemplo, uma perda súbita de visão que durou pouco tempo. Às vezes não é raro a gente conversar com o paciente: doutor, além dessa dormência na coxa, eu estou me lembrando que há 3 anos atrás eu tive uma perda súbita da visão do olho esquerdo. Então esse já é um sinal de que alguma coisa possivelmente pode ser esclerose múltipla. Então tem que ter um alto grau de suspeição e um médico treinado para reconhecer essa doença. A doença ela afeta mais homens ou mulheres? Em que faixa etária? O senhor falou aí de 20 a 40, né? Geralmente a gente faz o diagnóstico dessa doença entre os 20 e 40 anos de idade, e ela é 3 vezes mais frequente entre as mulheres. Não se sabe ainda a causa dessa preferência por mulher, mas talvez alguma alteração hormonal esteja por trás disso. Mas a gente não vê essa doença em pessoas com mais de 60 anos? É difícil?
O diagnóstico depois de 60 anos é difícil, mas é cada vez mais comum nós termos pacientes com esclerose múltipla que tiveram seu primeiro surto entre 20 e 40 anos. Mas um primeiro surto da doença depois de 60 anos realmente é difícil. A esclerose múltipla é o que a gente chama de ELA? Não, são duas doenças completamente diferentes, mas que as pessoas confundem muito comumente, né? A ELA é a esclerose lateral amiotrófica. Essa doença, a ELA, não é uma doença inflamatória nem autoimune, pelo contrário, é uma doença degenerativa, e o que está em jogo ali é uma destruição da parte anterior da medula espinhal. Então, os pacientes com ELA começam com atrofia, com dificuldade locomotora, e infelizmente o prognóstico desses pacientes é ruim, com sobrevida entre 2 e 4 anos no máximo. Então a esclerose múltipla, ela é diferente da ELA. Completamente diferente. Tá, e a faixa etária também é diferente? A faixa etária também. A faixa etária da ELA é geralmente acima dos 50, 60 anos, acometem homens e mulheres de forma igual, e o quadro clínico é completamente diferente. A esclerose múltipla, ela não tem cura, que o senhor falou, mas como é que é feito o tratamento? Então, já que o diagnóstico demora um pouco. Então, o tratamento são 2 tipos de tratamento. Um tratamento de fase aguda, que a gente fala, por exemplo, o paciente acabou de ter um surto. O que é um surto? É uma manifestação aguda da doença. Então, o paciente com esclerose múltipla, por exemplo, que faz uma fraqueza na perna direita e uma dormência na perna esquerda de instalação a 24, 48 horas, a gente encara aquilo como um surto. Então, ele é encaminhado para o hospital, faz uma ressonância, vê-se que tem uma lesão nova e ele faz uma pulsoterapia. Pulsoterapia é um corticoide em altas doses pela veia. Então, esse é o tratamento para a gente abortar, para a gente esfriar aquele processo inflamatório agudo. O outro tipo de tratamento é o tratamento preventivo, é um tratamento de manutenção, com drogas que são feitas para evitar que o paciente entre em novos surtos e que novas lesões surjam. Esse tratamento preventivo é o que nós temos hoje de grande promessa. Nós temos várias medicações que podem ser feitas, medicações orais, subcutâneas, intravenosas, e são medicações que a gente fala que são drogas modificadoras de doença, porque elas vão modular o sistema imunológico do paciente, evitando que ele venha a ter novos surtos ou novas lesões. Agora, qual é a média anual de pessoas que desenvolvem a esclerose múltipla aqui no Brasil e no mundo? No Brasil já tem vários estudos mostrando que a prevalência da esclerose múltipla aqui no nosso país, a gente calcula que existam hoje 40 mil pessoas com esclerose múltipla no Brasil, o que dá uma média de 15 indivíduos para cada 100 mil habitantes. Então, se você pega uma cidade de porte médio com 200, 250 mil habitantes, você está falando em torno de 30 a 40 pessoas naquela cidade. Então, essa é a média nacional. No mundo, estima-se que existam entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas acometidas. E é importante dizer que a prevalência da esclerose múltipla, embora ela seja global, uma doença global, né, que não respeita limites, mas ela é muito mais prevalente na América do Norte, né, e na Europa. Então, talvez aí algum fator climático, ambiental, fazendo com que ela seja mais prevalente nesses locais. Eu conheço uma jovem que ela descobriu, né? A mãe dela é médica, mas a mãe dela desconfiou. E ela, com 19 anos, ela descobriu que ela tinha esclerose múltipla. Uhum. Ela hoje está com 32 anos e ela faz o tratamento e tudo. E a única coisa que a gente nota que ela realmente tem essa doença, ou que teve, é porque ela ficou com um pouquinho assim do lábio esquerdo ou direito, assim, meio puxado. Entendi. Então essa é uma coisa importante também. As pessoas, quando recebem diagnóstico de esclerose múltipla, a primeira ideia que vem é aquela ideia de 30 anos atrás, pacientes jovens em cadeira de rodas, cegos, paraplégicos. Na verdade, isso mudou muito, porque hoje, com o diagnóstico precoce, o paciente entrando logo num regime de medicamento modificador de doença, o prognóstico é bom. Esses pacientes convivem normalmente, trabalham, são produtivos. Então, a gente precisa um pouco desmistificar e tirar o temor das pessoas quando recebem esse diagnóstico inicial e incentivar cada vez mais que o diagnóstico precoce seja feito para a gente evitar justamente casos dramáticos como a gente via há 20, 30 anos atrás. Quer dizer, a gente está vendo que a medicina está avançada e que os medicamentos podem controlar o avanço da doença. Exatamente. A cada ano nós temos drogas diferentes para essa doença. Agora, a gente falando da ELA, essa doença, ela tem alguma coisa, algum fundo hereditário? A ELA? É. A ELA
Existem alguns casos de ela com alguma participação genética, mas são a raridade. Na maior parte das vezes, o quadro é idiopático, ou seja, é de surgimento sem um fator genético por trás. Ela também não tem cura, mas não tem controle, né? Ela é mais grave diferente. que a esclerose múltipla. Sim, sem dúvida. Diferente da esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, ela não tem cura, não tem tratamento. Até hoje nós não temos nenhuma droga eficaz que controle a evolução da doença. E o paciente progressivamente vai perdendo as habilidades motoras, até ficar paraplégicos e tetraplégicos, e o que leva esses pacientes à morte é uma paralisia respiratória, porque a musculatura respiratória também é acometida. Olha, é porque a gente tem aqui a minha produtora, a Lúcia Araújo, o irmão dela, ele teve o diagnóstico de ela aos 48 anos. Hoje ele está com 62 anos, está sobrevivendo ainda, ele não anda mais, ele tem muita dificuldade para se alimentar, ele tem dificuldade para respirar também, e mas está sobrevivendo, né? Ele se comunica e tudo, mas a cabeça dele está assim, ele é lúcido e tudo. Sim. Mas é uma dificuldade, né? Porque a pessoa, né, com 48 anos e agora está com 62 anos e está nessa... Totalmente dependente, né? Sim. Então ele está em home care, é difícil, né? É uma situação complicada para a família que vê, né, o sofrimento do paciente. Agora, ele é alegre, ele é contente, porque ele tem noção do que ele está passando, Sim, né? A função cognitiva é completamente preservada na esclerose lateral amiotrófica, na grande parte das vezes. E agora, a gente mudando, eu queria saber um pouco assim sobre Alzheimer. As pessoas perguntam muito sobre Alzheimer. Eu mesmo, minha mãe tinha Alzheimer. O diagnóstico foi rápido, né? Com 8 meses, assim, a gente conseguiu o diagnóstico. Ela tinha 73 anos e ela morreu aos 84, em 2020, em janeiro de 2020. O que a gente tem de avanço aí no tratamento do Alzheimer ou continua na mesma coisa? Então, o que nós temos com relação ao Alzheimer é que existem alguns medicamentos orais que podem ser feitos. São medicamentos que não retardam a evolução da doença, eles podem até melhorar um pouco o comportamento, alguma coisa de função cognitiva, mas a doença vai continuar progredindo, né? Nós hoje temos 4 substâncias que fazem isso. A grande promessa que tinha para a doença de Alzheimer era um anticorpo monoclonal, que é uma medicação injetável, que é o aducanumab, que esse medicamento, sim, ele tenderia a retardar a evolução da doença. De que forma? A gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença em que os neurônios começam a morrer por conta do depósito de uma proteína chamada beta-amiloide. Começa a haver, então, o depósito dessa proteína beta-amiloide de maneira bastante aumentada no cérebro. Isso leva a uma inflamação cerebral e uma morte neuronal. O que esse aducanumab ele faria? Ele faria um bloqueio desse depósito da proteína beta-amiloide, evitando, então, a morte neuronal. No entanto, esses estudos mais recentes mostram que essa medicação ela só é realmente benéfica se a gente fizer uso dessa medicação antes do doente começar a desenvolver a doença. Aí entra numa segunda problemática. Como descobrir quem que a pessoa vai desenvolver a doença? Exatamente. Nós não temos ainda um marcador que vá dizer com certeza que aquele indivíduo vai desenvolver Alzheimer no futuro. Então, nós ainda estamos em busca desse biomarcador, não existe ainda, de modo que essas medicações elas serão sim muito úteis, mas no futuro, né? Ainda não é uma realidade, infelizmente. Sem contar o preço, que é extremamente elevado dessa medicação, então o que torna também inviável, por exemplo, no sistema público de saúde. Agora, tem algum fator hereditário, o Alzheimer? A pessoa que tem eu, no meu caso, a minha mãe morreu, minha mãe tinha Alzheimer, ficou 10 anos com a doença. Olha, a doença de Alzheimer, a gente costuma dizer que ela até tem, sim, alguma participação genética, mas não é o mais importante nem o predominante. Ela é uma doença tão multifacetada que existem implicações de alimentação, estilo de vida. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que a doença de Alzheimer ela é mais comum de acontecer em quem tem, sim, histórico de família, né, de doença de Alzheimer, mas em quem tem baixa escolaridade, em quem é sedentário, em quem é diabético, em quem é hipertenso não controlado, em quem tem dislipidemia, quer dizer, descontrole de glicerídeo e colesterol, em quem fuma. Então, esses fatores de risco, somados a uma história familiar, aumentam a chance do indivíduo desenvolver Alzheimer.
É difícil, doutor Marcos, porque a minha mãe, ela não era sedentária, a minha mãe não fumava, a minha mãe não era diabética, não tinha pressão alta, ela não tinha o colesterol alto e ninguém na família apresentou Alzheimer. Uhum. Então, mas a medicina realmente ela não é matemática. Com certeza. 2 em 2 são 4 em medicina. A gente diz que a média das pessoas que desenvolvem a doença tem algum desses fatores de risco. Mas é verdade, a gente vê às vezes pacientes que têm nível universitário, altamente intelectualizados, que praticam atividade física e desenvolvem a doença, né? Sim. Na verdade, a gente trabalha com uma média. E tanto é verdade isso que existem vários estudos, por exemplo, mostrando que a atividade física aeróbica, mesmo em idosos, que começam a praticar atividade física já na terceira idade, quer dizer, nunca foram esportistas e começam a desenvolver atividade física naquela faixa etária mais avançada. Se eles fizerem isso com regularidade, eles têm uma chance muito menor de desenvolver Alzheimer do que os pacientes idosos na mesma faixa etária sedentários. Da mesma forma, há hábitos alimentares. Já tem estudos mostrando que uma dieta mediterrânea, ou seja, uma dieta rica em vegetais, com peixe, azeite, com pouquíssima carne vermelha, com pouquíssimo leite, essa dieta é capaz de proteger o indivíduo no futuro de desenvolver Alzheimer. Então, se a gente puder juntar cada um desses elementos, então, e ter um estilo de vida mais saudável, não fumar, a gente pode, inclusive, minimizar o impacto de uma carga genética, por exemplo, que você tenha, né? Mas, mais uma vez, isso não é matemática, mas é o que nós temos hoje de evidências. O irmão da minha mãe, ele também morreu. Ele morreu o ano passado, em agosto, mas quando ele começou a desenvolver uns meses antes, Alzheimer. Só que ele morreu de outra coisa, não tinha nada a ver com Alzheimer. Ele caiu e ele acabou morrendo numa cirurgia e não tinha nada a ver, complicação que ele teve. Mas, e ele tinha, na época, 77, e ele começou a apresentar sintomas de Alzheimer uns 6 meses antes dele morrer. Então, quer dizer, irmão, né? E na família não tinha ninguém com Alzheimer. E teve a minha mãe, que morreu em 2020, e o irmão dela, que morreu em 2021. Uhum. Mas agora é importante também dizer uma coisa para você, que é o seguinte: nem toda demência que a gente diagnostica é demência de Alzheimer. Sim. Essa é uma outra confusão também. Muitos médicos até confundem a doença de Alzheimer com outras demências. Por exemplo, a demência vascular, que não tem nada a ver com a questão genética, a demência por corpos de Levy. Ou seja, para a gente realmente dizer que é doença de Alzheimer, a gente tem que ter determinadas características clínicas, alterações no exame neurológico, na ressonância. Então, é como se o cérebro encolhesse, né? Porque eu vi a ressonância, a gente vê, né? O cérebro fica meio torto, ele vai ficando menor, né? Vai havendo uma atrofia cortical como um todo. Começa ali nos lobos temporais, né, que é a parte lateral do cérebro, mas depois essa atrofia vai se espalhando e acontece uma atrofia global, basicamente. Aí, voltando aqui para esclerose múltipla, sim, como é que as pessoas podem... A gente não sabe, né, quem vai ser acometido, mas como que as pessoas podem tentar evitar a esclerose múltipla? Tem alguma coisa que elas possam fazer? Não existe uma forma de evitar a doença, né? Então não tem nada que você possa fazer preventivamente, né? Mas o tratamento, a pessoa não morre de esclerose múltipla, a doença pode levar à morte. Não. A doença não leva à morte, mas o paciente não tratado ou com a sua doença fora de controle, ele vai acabar morrendo das complicações, né? Então, por exemplo, existem pacientes com esclerose múltipla avançada que não se trataram ou não responderam à terapia e que são encontrados em casa, acamados, e daí eles podem desenvolver pneumonias, infecções urinárias, úlcera de pressão, que são as escárias, e aí morrer dessas complicações, mas não da doença em si. Obrigado. Doutor Marcos, queria que o senhor passasse seus contatos e o endereço aí do Complexo Hospitalar de Niterói. Claro, o nosso Complexo Hospitalar de Niterói fica aqui em Niterói, na Rua La Salle, número 12. O telefone é 2729.000. E é um hospital que conta com todos os recursos para diagnóstico. Temos um centro de terapia infusional para os pacientes com esclerose múltipla para fazer o seu tratamento ambulatorial, sem precisar internar. E, enfim, foi um prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. Eu conversei com o médico Marcos Túlios, do Complexo Hospitalar de Niterói. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Um bom dia, obrigado.